Paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de agradecer a oportunidade ao pastor César, pastor dessa igreja, pastor Márcio também, pastor ali que sempre com muito carinho nos recebe, nos abençoa, nos aconselha, nos orienta, e todo o corpo de pastores também, né? Sempre ali que eu tenho uma oportunidade de estar aqui em cima, eu sempre costumo dizer: sou o mais novo entre os senhores e me sinto muito abraçado pelos senhores. Amém? Obrigado, e obrigado a minha esposa também, que sempre tem apoiado o meu ministério. Sem você, meu amor, que está aqui na frente, né, não seria possível, né? Amém? Meus amados irmãos, gostaria de te convidar agora, nesse momento, a abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Durante toda a semana eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, meu Deus, Pai, o que é que eu vou ministrar? Senhor, me revela. Pai, fala comigo, Senhor. E aí veio ao meu coração, sabe? A palavra já foi dada. E eu não entendi, eu confesso que eu não entendi, mas novamente no meu coração isso ardeu, a palavra já foi dada. E aí eu lembrei do culto do Connect. Aí eu: Senhor, é isso que eu tenho com a minha igreja. E como confirmação, o pastor Márcio falou hoje pela manhã: o Senhor tem várias formas de falar ao nosso coração, a falar conosco. E uma das formas que o Senhor falou comigo na semana, 2 vezes consecutivas, foi através de um sonho. E Ele me deu o mesmo sonho. E eu gostaria de compartilhar essa mensagem que eu trouxe no Connect, no último culto do Connect, com vocês essa noite. Vamos ler o texto, Atos dos Apóstolos, amém? Capítulo 20, versículo 7, a partir do versículo 7. Eu vou ler para ganharmos tempo. Vai dizer assim, acompanhem comigo. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levantaram vivo o rapaz, o que muito os consolou. Amém? Eu gostaria de fazer uma pequena introdução aqui, antes da gente entrar no desfecho dessa história aqui. Paulo, ele realizou 3 viagens missionárias. Eu falei quantas? 3 viagens missionárias. E nelas houveram apedrejamento, houveram naufrágio, confusão e tantas outras coisas. Nessa ocasião aqui, Paulo, ele está voltando da sua 3ª e última viagem. Olha só, o desejo de Paulo aqui não é ir para esse local. O desejo de Paulo é ir até Jerusalém. Só que olha o que acontece. Paulo, ele vai para Macedônia e de lá ele vai para a Grécia. Passam-se cerca de 3 meses, mais ou menos, e ele decide agora ir para a Síria. Mas nesse momento aqui, ele descobre uma emboscada. Paulo, ele era um homem muito perseguido.
Ele era um homem que as pessoas queriam a cabeça de Paulo a todo custo. Então ele decide ir exatamente para a Síria, né? E ele, descobrindo essa emboscada, o que ele faz? Ele decide voltar para a Macedônia, para uma pequena cidade da Macedônia, chamado Troade. Repita comigo, Troade. Era a cidade. Porém, não era a primeira vez que Paulo estava em Troade. Há cerca de 10 anos atrás, Paulo já havia estado ali naquela cidade. Ele preparou um discípulo, ele foi lá, discipulou, trouxe para perto. E esse discípulo que ali ficou, ele abriu uma igreja. Ele abriu ali uma congregação, uma filial, vamos colocar assim, a Devec Troade. Amém. E Paulo, nessa ocasião, quando ele chegou em Troade, ele ficou muito feliz. 10 anos depois, agora, né? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele chega naquela cidade e encontra uma igreja fervorosa, que está a todo vapor. As coisas estão acontecendo, estão fluindo, e Paulo ele fica admirado. Com isso, Paulo decide agora ficar 7 dias. Eu falei quantos dias? 7 dias nessa cidade. E no 7º dia, Paulo ele resolve convocar todos e celebrar ali a Santa Ceia. E nessa ocasião, meus irmãos, acontece o que não seria normal de acontecer numa situação como essa. Afinal, estavam todos ali reunidos para celebrar a Santa Ceia. A probabilidade de uma situação dessa acontecer, que é um rapaz vir a óbito, é mínima, é baixa. Mas acontece. Nessa ocasião, um rapaz, ele adormece no alto de uma janela, no 3º andar. Ele cai e ele morre. Meus irmãos, nós não estamos aqui diante de uma parábola. Nós não estamos aqui diante de uma ficção. Mas nós estamos aqui diante de uma história, uma narrativa literal. Realmente aconteceu. Só que, nesse sentido, eu gostaria que você acompanhasse comigo, juntamente aí na sua Bíblia, para que a gente pudesse entender o enredo de tudo isso. E fazer uma aplicação breve para as nossas vidas aqui. No versículo 7 vai dizer assim, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, reunimos-nos para partir o pão. Nessa ocasião, quem está escrevendo aqui, quem escreveu Atos dos Apóstolos, é o médico Lucas, o doutor Lucas. Então é o próprio Lucas que está aqui, narrando toda essa história. E ele está dizendo que no primeiro dia da semana, no caso domingo, reunimos-nos para partir o pão, ou seja, Santa Ceia. E Paulo falou ao povo. Em algumas traduções, vocês vão ver que vai estar escrito assim, e Paulo exortava-os. Aí é que fica, né, aquele negócio. Paulo, ele volta, depois de tanto tempo, ele vê o pessoal, fica feliz, né? Vê a congregação feliz, ele resolve exortar o povo. Que coisa, não? Tem irmãos que são avessos, né? A exortação. Mas vai dizer exatamente isso daqui, que Paulo, nessa ocasião, ele estava exortando. Ah, pastor, mas a palavra de domingo, pastor? Por que o senhor não trouxe uma palavra triunfalista? Por que o senhor não trouxe uma palavra de vitória? Uau, você vai vencer! Glória a Deus, aleluias! Sim, o Senhor ele tem as suas formas de falar. Mas nessa ocasião aqui, talvez Paulo ele poderia ministrar várias coisas, falar de vitória, falar de bênção, falar, olha, acredite, uma palavra de esperança. Mas Paulo ele resolve exortar. E não satisfeito, ele faz isso até meia-noite. Agora entenda a outra parte do versículo. Pretendendo partir no dia seguinte, ou seja, segunda-feira. Repita comigo, segunda-feira. Pois é, Paulo está entregando tudo no domingo, até meia-noite. Segunda-feira, Paulo, ele já tem uma viagem programada. Acredito eu que não seja igual
nos dias de hoje, né? Eu tenho certeza disso, na verdade. Não é igual aos dias de hoje. A gente entra dentro de um avião, né? Daqui a pouco para ali em Campo Grande, trabalha, daqui a pouco terminou de trabalhar, vai para o hotel, depois do hotel, beleza, deu tempo, você pega o avião de novo, está em Brasília e está tudo certo, glória a Deus por isso. A viagem de antigamente, meu irmão, era luta. Quando pensa que não, você está dentro de um navio, você está viajando a cavalo, não sei, mas daqui a pouco, quando pensa que não, tem inimigo se aproximando, você tem que se esconder e você tem que usar o que você tem. Daqui a pouco o tempo de viagem que foi programado não foi suficiente, tem que encontrar abrigo. E eu fico vendo assim, cara, Paulo, ele entrega tudo nessa ocasião. Ele não fica preso, preocupado com amanhã, com segunda-feira. Numa ocasião como essa, eu digo por mim, talvez eu estaria com a cabeça, meu Deus, preocupado, Senhor, vou ter que pegar o avião, vou ter que ir, pastor Márcio, para Campo Grande. E ainda, olha só, ainda eu ganho 1 hora a mais do meu dia, porque é 1 hora a menos lá, né? Então eu saio daqui e ainda ganho 1 hora a mais de trabalho lá, ô misericórdia, Senhor. O pastor Márcio aqui em cima, largando aço, pregando e feliz da vida. E eu pensando. Mas sabe qual é a primeira lição aqui que eu aprendo com o apóstolo Paulo? É não ficar preocupado. Ele verdadeiramente, quando ele estava ali disponível para poder trazer a palavra para aquele povo, afinal seria a última vez que ele iria ver provavelmente aquele povo, e acredito que Paulo já sentia aquilo. Ele, cara, eu vou entregar tudo. E aí ele nos ensina aqui, é um breve e curto ensinamento, mas não se preocupe com o dia de amanhã, com as coisas de amanhã. Você tendo a oportunidade de estar num culto tão gostoso como esse, a oportunidade de adorar o Senhor, e eu não sei por que você ainda está parado até agora, você não deu um glória, você não levantou a sua mão, você tendo a oportunidade de entregar tudo, e muitas das vezes nós ficamos presos no dia de amanhã, na segunda-feira. E nós ficamos o quê? Preocupados. Repita comigo, preocupados. A preocupação é você se ocupar antes. Olha só, o que você vai fazer já é pesado. Só que você decide agora dar um peso dobrado para isso. Porque você tem a situação para resolver, mas você se já preocupa. A sua mente já está ligada naquilo. Você fica cansado 2 vezes. Talvez a sua performance em fazer aquilo que você tem que fazer, que é a sua obrigação, ela cai. Você já se cansou, você já chega cansado, já chega pensativo. E Paulo aqui, ele nos ensina. Que lição maravilhosa. No versículo 8, vai dizer assim, ó: havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Aonde eles estavam reunidos? Eles estavam reunidos no cenáculo. Só para você poder entender, cenáculo era um lugar maravilhoso. Era um lugar e era costume, antigamente, ter na parte superior da casa dos judeus um salão para poder ser celebrado, né? Celebrado ali, várias cerimônias, várias coisas. E na Bíblia, o cenáculo ele aparece em 2 situações muito importantes. A primeira foi a ceia. Aquela ceia, a última ceia que Jesus fez, que foi exatamente no cenáculo. A outra ocasião foi em Atos 2, quando o Espírito entrou, né, naquele cenáculo e encheu toda a casa. Foi exatamente no cenáculo também. E aqui eles estavam exatamente em um cenáculo, em um salão, na parte superior. E olha só, o cenáculo é de costume ele ser bem iluminado. Imagina uma igreja como essa, bem iluminada, linda. Mas eu fiquei pensando, por quê? Mesmo contendo luz no cenáculo, cada um chegava com a sua candeia, como diz o versículo. É porque, no contexto histórico, os judeus eles tinham o costume de, todas as vezes que eles iriam celebrar, eles iriam se reunir, eles carregavam consigo uma candeia. Aí eu vou te explicar mais ou menos o que é uma candeia. Mais ou menos, sabe aquela lâmpada do Aladim? Eu estou indo para a parte mais, né? Aquela lâmpada do Aladim, é o que me veio na cabeça para poder te explicar.
exatamente aquela lâmpada do Aladim ali, aquela lâmpada, às vezes, Aladim não, a lâmpada do gênio. Aquela que no desenho o pessoal esfrega assim e sai de repente um gênio, né? Vocês não assistem desenho não, irmão? O Teco ali sabe do que eu estou falando. Exatamente a candeia, exatamente aquilo. Coloca-se um pouco de azeite e você tem a sua candeia. Aí olha só que interessante, aqui está dizendo no versículo 8, havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos, ou seja, todos os judeus, todos aqueles que foram para essa celebração aqui, eles saíram de suas casas carregando a sua candeia. Se você ainda não me entendeu, é exatamente o que nós estamos fazendo hoje aqui. Cada um hoje saiu da sua casa carregando a sua candeia, para que estivéssemos hoje aqui. E aí fica uma pergunta para você essa noite: como está a sua candeia? Como está a sua candeia? Aquela que serviu para iluminar o caminho até você chegar aqui. Como está a sua candeia? Ela estava acesa? Ela está acesa? Ou está faltando algo? Porque aqui é onde que realmente nós reunimos todas as candeias. Em um ato de adoração, nós entregamos tudo ao Senhor. Porque quando reunimos todas as candeias aqui, nós entregamos tudo. Nós verdadeiramente fazemos com que o fogo se manifeste nesse lugar. Mas é preciso que verdadeiramente a sua candeia esteja acesa. Aleluias. E nessa ocasião aqui, a candeia, ela não serviu somente para poder iluminar o caminho e chegar até aquele local, mas serviu também para poder tornar evidente algumas coisas dentro daquele salão. O quê? A candeia, a luz do cenáculo, serviu não somente para poder iluminar, enxergar todos ali, mas serviu para que o autor, aquele que está escrevendo aqui, visse que existia um jovem que foi para a janela. Se não tivesse aqui luz nesse local aqui, tivesse só um aglomerado de pessoas, como é que ele iria identificar que alguém se levantou e saiu do meio para poder ir até a janela? A luz aqui, ela tem um papel fundamental. E eu entendo que quanto mais luz tiver, mais evidente fica algumas coisas dentro da igreja. Eu entendo aqui também que esse jovem Eutico, que ele começa agora a se incomodar, provavelmente deve ter pensado assim: poxa, se tem luz, tá quente. Tem candeia, tá tudo aqui. Se tem fumaça, poxa, tem cheiro. Então, certamente ele se incomodou. Luz, fumaça, cheiro. Pai, você quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui não. Eu vou para um lugar privilegiado. Eu vou para um lugar um pouco mais distante disso aqui. Porque talvez ele estando ali estava um pouco incompatível. Estava um pouco incompatível com o que ele estava vivendo. E ele resolveu se distanciar um pouco, pastor. E aí vai dizer assim, ó, no versículo 9: um jovem chamado Eutico. E Eutico, olha só, que ironia, não? Eutico significa afortunado, sortudo. Olha só. Que estava sentado numa janela. Janela é lugar para se sentar? No lugar errado, na posição errada, fazendo o que é errado. Só que tem um negócio. A janela aqui é um lugar de privilégio. Você sabe por quê? Eu consigo ver quem está lá dentro e consigo também ver quem está lá fora.
eu consigo automaticamente, Calixto, estando na janela em uma ocasião como essa, eu consigo participar dos dois ambientes agora. Eu consigo participar de tudo que tem aqui dentro, mas eu consigo também estar de olho com tudo que tem lá fora. Ou seja, eu quero tudo que tem aqui dentro, mas eu também não quero perder nada que tem lá fora. E o Espírito Santo de Deus me fez entender que existem muitas pessoas, infelizmente, amarradas a isso. Pessoas que querem tudo que tem aqui dentro, que querem os movimentos, que acreditam verdadeiramente na bênção do Senhor, mas que não querem se desconectar com o mundo lá fora. Não querem abrir mão dos prazeres lá fora e tentam de alguma forma carregar consigo as duas coisas. O Espírito Santo de Deus, enquanto me dava essa palavra, eu começava a chorar e o Senhor começava a trabalhar no meu coração e falar algumas coisas sobre isso. E eu fiquei pensando exatamente, meu Deus, misericórdia, Pai, mas exatamente isso. E olha só o que vai dizer ainda mais. Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. A outra parte do versículo. Sabe o que é curioso? O apóstolo Paulo, ele estava aqui no final do seu ministério, revisitando algumas igrejas e tendo o último contato com a igreja em Troade. Então, sabendo disso, o apóstolo, ele entregou tudo em sua pregação. Eu não tenho dúvidas disso. Provavelmente esse culto aqui, levando em consideração a cultura dos judeus, esse culto aqui ele começou às 18 horas em um domingo. E se Paulo ficou até meia-noite falando, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 horas de culto, exortando. E o que é mais curioso é como eu fiz essa comparação no culto do Connect, e eu vou fazer novamente, mas é como se o nosso pastor Silas, ele viesse aqui. Há muito tempo que o pastor Silas não vem aqui. Aí o pastor Silas resolve vir aqui e tal, e ver a igreja. Acredito que essa igreja vai estar cheia, lotada, pela bênção que o pastor Silas, ele carrega consigo, né? A autoridade que ele carrega consigo. Muitas pessoas conhecem, então é mais ou menos como se fosse isso daqui, essa ocasião. Acredito que poucas pessoas estariam dispersas numa ocasião como essa. Afinal, era o apóstolo Paulo, nessa ocasião, que estava ali ministrando. E esse jovem, ele simplesmente, ele adormeceu profundamente. E olha só, acompanhe comigo. Vai dizer mais assim, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Meu querido, sabe o que eu entendo aqui? Frequentar um ambiente de culto, a pregação, o pastor, nada disso pode te livrar de quedas, se o seu coração não estiver aqui. Você sabe por quê? Em Provérbios 4, a partir do versículo 23, vai dizer assim, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Se o seu coração não estiver guardado em Cristo, se você verdadeiramente não estiver com o seu coração firmado em Cristo, as suas vindas no culto desse de domingo serão somente para poder cumprir uma rotina estabelecida por você mesmo e por mim. Então fica a pergunta hoje, nessa noite, em nome de Jesus: aonde nós estamos guardando o nosso coração? Aonde que nós estamos colocando o nosso coração? Ele verdadeiramente está firmado, ele está guardado em Cristo. Eu sei que é difícil dar glória a Deus numa situação como essa, né? Mas eu vou te provar
dentro da Bíblia que dormir nunca foi uma opção legal para algumas pessoas da Bíblia. Você quer ver a primeira? Dormir antes de falar. Dormir pode custar muito caro para algumas pessoas. Como para a Sunamita. Sunamita, no livro de Cantares, no capítulo 5, né? Sou do meu amado é meu. E sabe o que aconteceu? Ela dormiu. E o amado foi embora. Você quer ver outra situação? Mateus 25, a Bíblia vai dizer, né? Vai nos contar da história das 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. Aí o que acontece? Jesus voltou e encontrou-as dormindo. Repita comigo: dormindo. E ainda mais sem azeite em suas lamparinas. Aí eu entro agora em Juízes 16, a partir do versículo 19, que vai contar a história de Sansão. E eu faço um paralelo da história de Eutico com a história de Sansão. Esse jovem também dormiu. Ele dormiu no colo de Dalila, e isso custou muito caro para ele. Você quer saber por quê? Provavelmente você já conhece a história de Sansão. Eu não vou entrar aqui, vou contar todo o enredo da história dele, mas no capítulo 13 de Juízes, né, vai dizer exatamente que o Senhor ele havia entregado Israel na mão dos filisteus. Durante o quê? 40 anos. 40 anos na mão dos filisteus era que Israel estava. Só que sabe o que acontece? O Senhor, ele manda um anjo, para esse anjo ir ter com uma mulher. No momento que ele chega nessa mulher, essa mulher estéril, o anjo do Senhor entrega uma missão para ela e fala: olha, você vai dar à luz a um filho. Só que, nesse mesmo sentido, ele passa algumas orientações aqui para ela. Dentre elas, não beba vinho, nem outra bebida fermentada. Não coma nada impuro. Não passe navalha no seu cabelo. Tudo isso é o que o anjo, ele passa como orientação para essa mãe aqui, que vai gerar esse filho, sendo estéril. Ela volta para o seu esposo muito feliz, regozijante, e fala: olha, nós teremos um filho. Nós teremos um filho, o nome dele será Sansão. E essas são as orientações que foi passada. Ou seja, o que eu quero te dizer? Sansão aqui, nesse contexto histórico, ele era o escolhido do escolhido. Aquele que veio para poder libertar Israel. Aquele que veio para verdadeiramente fazer tudo novo na vida de Israel. Só que no enredo da história de Sansão, nós vemos muitas coisas acontecer. Dentre elas, quais são as orientações que eu acabei de passar? Não beba vinho, nem outra bebida fermentada. Aí você vai ver Sansão. Aí eu me pergunto, o que um nazireu ele tem que fazer passeando por uma vinha? A palavra de Deus vai dizer que ele estava passeando por uma vinha. E não só isso. Olha só, qual foi a outra instrução? Não coma nada impuro. Aí aqui é que mora o negócio. Em Juízes 14, a partir do versículo 8, vai dizer que Sansão ele saiu do caminho para olhar o cadáver e viu que tinha mel. Olha só, preste atenção. Sansão fez o quê? Saiu para olhar o cadáver. Eu vou te explicar o que aconteceu nessa ocasião. Sansão estava indo com seus pais e ele avistou um leão. Na ocasião ele chegou junto do leão, ele foi tomado, a palavra vai dizer que ele foi tomado por um espírito. E ao ser tomado pelo Espírito Santo, ele rasgou o leão ao meio, como se fosse um cordeiro. Eu não consigo nem imaginar isso, não consigo nem imaginar rasgando um cordeiro. Mas foi exatamente isso.
Ele rasgou o leão ao meio como se fosse um cordeiro. Ou seja, ele resolveu a situação ou não resolveu? Resolveu ou não resolveu? Resolveu. Agora a palavra vai dizer que tempos depois, Sansão ele volta, ele está no caminho, e a palavra vai dizer que Sansão saiu do caminho para ir ver o cadáver. Ah, meu irmão, aí aqui eu faço uma aplicação para a sua vida. Existem situações na sua vida que não é para você voltar, porque o Senhor já resolveu para você. Existem situações na sua vida que o Senhor ele já te deu poder. Ele já declarou, olha, nessa área aqui, Satanás, você não tem legalidade mais para lidar com a vida dele ou com a vida dela. Com essa situação aqui, você não pode mais. Mas sabe o que acontece? Por vezes nos pegamos como Sansão. A situação, meu Deus do céu, estava resolvida. O leão já tinha sido morto. Por que então ele queria ver o cadáver? Aí, para surpresa dele, pastor Marcos, para surpresa dele, quando ele chega, o leão ele tinha mel. Aí Sansão aqui deu um furo e vacilou, na linguagem do carioca, né? Eu não sou carioca não, mas a maioria dos meus amigos é. Ele vacilou. Ele olhou, olha só. O que o Espírito Santo de Deus me fez entender. Sansão, ele não foi vencido pelo leão, porque ele foi tomado pelo Espírito. Mas Sansão, ele foi vencido pelo leão morto, por um cadáver. Porque ele resolveu sair do seu caminho e enxergar e ver como é que está aquele leão que eu matei. Deixa eu ver o cadáver. Quando ele chega, tinha mel. Aí de repente, Sansão olha e fala, olha, tem mel. O que Sansão faz? Nossa, eu estou com fome, eu vou querer mel. Ele pega do mel, come, e a palavra de Deus vai dizer que Sansão ele volta e dá também para os seus pais. Seus pais acreditando, poxa, Sansão que tá trazendo. Então, uma pessoa de confiança, certamente, vamos comer, tá tudo certo. Bem assim eu faço uma aplicação para a sua vida. Olha, deixa isso de lado. O Espírito Santo de Deus tem falado com algumas pessoas aqui nessa noite. Deixa essa situação de lado. Não é para você voltar aí. Não é para você mexer mais com isso. Não é para você ir lá ver como é que tá. Porque essa situação já foi vencida na sua vida. Ele chegou primeiro. Ele te livrou. Mas sabe o que acontece em algumas situações? Eu sei, eu terminei aquele relacionamento, Calixto, mas deixa eu só ver como é que ele tá. Deixa eu só ver como é que ela tá. Deixa eu só ver aqui. Não, eu tenho um fake aqui. Eu consigo ver as coisas dele que ele posta. Deixa eu ver aqui, deixa eu correr. Deixa eu ver. Olha que bonitinho ele tá malhando. Olha que bonitinho ele tá ficando magro. Rapaz, olha que fofo ele tomando Coca Zero. Ah, meu Deus, eu não acredito. Ou então aquela sociedade, o Senhor já te tirou de lá, o Senhor já te deu vitória, mas você está recebendo talvez alguns convites para você poder voltar. Ei, volta, a gente resolveu aquela situação. Agora está daquele jeito, sabe aquele negócio, poxa, a gente está fechando muito contrato, é muita situação acontecendo, poxa, a gente precisa de você nesse tempo aqui. O Espírito Santo de Deus também está falando com algumas pessoas aqui. Volta, volta. E o Senhor já te tirou de lá com o propósito de te abençoar. Porque o que Deus tem para você não envolve outras pessoas, não. Essas pessoas aí ficaram para trás. É outra etapa da sua vida. Agora Ele quer mais, muito mais para a sua vida. Aleluias. Mas o Senhor fala com algumas pessoas aqui nessa noite. Não volte para ver o cadáver, porque lá tem mel. Mel, nessa ocasião, brilhou os olhos de Sansão. Nessa ocasião, Sansão se deixou levar. Mas o ponto fundamental aqui, exatamente, é quando Sansão ele dorme. Porque ele tinha um segredo. Ele tinha um segredo com o Espírito Santo. Ele tinha um segredo que era dele. Que afinal,
Ninguém podia tocar nos cabelos de Sansão. Passaram uma navalha na sua cabeça. Sansão, dado aos prazeres da carne, tudo, iludido com toda aquela situação, ele encontra Dalila. E o que eu acho mais interessante, pastor Márcio, é que Sansão, ele teve várias oportunidades de entender que estava se montando ali na linguagem do carioca, uma casinha. Dalila pergunta para ele, e o negócio estava feio. Dalila pergunta para ele e fala: Sansão, o que é? Da onde vem essa tua força, Sansão? Né? Gatão, bodybuild, forte, top. Da onde vem a sua força, Sansão? Ah, minha força vem assim, assim, assim e tal. Ah, por que isso? Porque aquele Sansão cheio da conversa, cheio das 9 horas, né? Só lorota. E aí ele adormece no colo de Dalila e fala: não, porque... Aí eles conversam e tal, mas antes de adormecer: não, porque se você me amarrar com cordas novas, certamente eu perderei a minha força. Aí ela vai lá e amarra ele com cordas novas. Aí de repente, vem os filisteus. Aí ele solta as cordas. Você conhece a história? Ele já deveria saber que ela estava montando uma casinha para ele, mas não. Ele vai deixando se levar. Ou seja, Sansão já estava adormecendo muito antes. Já estava adormecendo muito antes. Aí daqui a pouco ele também ali com ela novamente: não, porque se você me amarrar com, com cordas de couro, certamente ficarei fraco. E acontece novamente. Ela faz a situação, ele consegue se desprender. Vem os filisteus. Ele se desprende, dá aquele grito, sai dando cascudo em todo mundo lá e acabou, resolve a situação dele. Só que um dia ele peca. Ela veio com aquele discurso: você certamente não confia em mim, porque eu falo tanto com você e você, de repente, você não fala, você não se abre comigo. Tá bom, a minha força está nos meus cabelos, não posso passar um fio de navalha. Aí sabe o que vai acontecer? Foi preparado toda a emboscada para ele. Sansão adormece no colo de Dalila. Ele adormece no colo de Dalila. O cabelo de Sansão, ele é cortado. Quando Sansão acorda, e aqui fica para mim um dos versículos mais tristes da Bíblia. Quando Sansão ele acorda daquele sono tão profundo, sabendo que os filisteus estão ali, ele tenta se levantar com toda a força, mas se você procurar e ver aí em Juízes, vai dizer exatamente que Sansão se levantou, mas percebeu que o espírito já não estava com ele. Ou seja, ele não tinha forças. Por causa de uma dormida. Custou muito caro para Sansão, porque os olhos de Sansão eles foram furados. Sansão ele foi levado. E ali acabou a história de Sansão, você conhece. Ele pediu sim, mais uma vez, para que o Espírito tomasse ele novamente, só para que ele fizesse justiça naquele lugar. Mas o desfecho da história de Sansão, porque ele dormiu, foi dessa forma. Aí eu entendo uma coisa aqui, que quem dorme tem grandes perdas. Voltando aqui para a história de Eutico. A palavra vai dizer, no versículo, bem aí no versículo onde que eu parei, no versículo 9, nessa partezinha quando eu parei aí, quando o levantaram estava morto. Sabe o que eu entendo com isso? Talvez quem via de longe, ele estava vivo. Levantaram o rapaz e estava vivo. Mas nessa ocasião aqui ele já estava morto. Existem alguns teólogos que defendem, pastor, que nessa ocasião aqui, Eutico ele não havia morrido.
Ele havia caído do terceiro andar e, na verdade, ele tinha desmaiado. Mas alguns teólogos defendem que ele não tinha morrido. Mas isso se desfaz de uma forma muito prática e fácil. A primeira coisa que nós entendemos aqui, que ele realmente morreu. Quem está escrevendo Atos dos Apóstolos e quem está escrevendo esse texto aqui é quem? Lucas. Lucas era quem? Médico. Então eu entendo que no versículo 9, Lucas ele não está somente contando, narrando uma história, mas ele está também dando um laudo médico aqui. O rapaz morreu. Aí no versículo 10, vai dizer exatamente assim: Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Repita comigo: e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Agora eu entro na segunda parte para poder finalizar a mensagem. Nós falamos de Eutico, um rapaz que se distraiu, um rapaz que estava na janela, mas aqui entra Paulo. Eu quero me dirigir agora a uma outra classe de pessoas nessa noite. Há alguns Paulos que nós temos aqui nessa noite. E por que, pastor, você fala Paulo? Porque Paulo aqui, ele desceu, ele parou o discurso. Ele simplesmente desceu e foi de encontro a um menino que tinha caído, um menino que tinha morrido. Se você ainda não entendeu, eu quero te falar nessa noite. Paulo somos eu e você, que nós temos uma missão aqui dentro, não só da igreja, mas lá no nosso trabalho. Paulo aqui, ele desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Oh, meu amado irmão, se você ainda não entendeu, eu quero te dizer uma coisa. Paulo aqui, ele poderia ter ocupado um lugar de um religioso extremo, e ter utilizado aquela situação e falado assim: ó, vocês estão vendo o Eutico? Acabou de cair? É isso aí que acontece, ó, tá vendo? Não vigiou, tá vendo? Tava lá, ó, de bobeira, olhando para fora. Tá vendo? Tava lá, ó, jovens, deixa eu falar uma coisa para vocês, cuidado, ó, tá vendo aquele exemplo? Ele poderia, esse era o lugar, o palco ideal para um religioso, mas não, nessa ocasião, quem estava era o apóstolo Paulo. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai descer e ir até o menino e abraçar. Você sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Lá no seu trabalho, com aquela pessoa que tanto precisa, talvez não vai ser uma palavra de exortação que vai mudar o rumo dela, o destino dela, que vai mudar a ideia dela, mas talvez seja você descer e abraçar essa pessoa. Porque o Senhor, Ele tem várias formas de falar e se manifestar, e uma das formas lindas é essa, é através do abraço, através do aconchego. É verdadeiramente você tomar uma posição, você saber que você precisa descer da sua posição para ir de encontro àqueles que realmente precisam. E o Espírito Santo de Deus me faz entender que existem pessoas lá fora que precisam desse abraço, que precisam verdadeiramente desse aconchego. Muitas das vezes não é pegar o cajado, bater, falar, explicar. Você sabia que tem muitas pessoas lá fora que estão tristes, decepcionadas por causa de uma palavra que ouviu, de alguém que talvez professa a mesma fé que eu e você. Mas Paulo aqui, ele tomou exatamente essa atitude de descer. A minha pergunta para você, Paulo, essa noite é: para quem você precisa descer essa noite? Eu falo aqui para Eutico, que talvez esteja afastado, mas eu falo também para Paulo. Para quem você precisa descer essa noite? Seja no seu trabalho, ou seja na sua casa. Para quem você precisa descer essa noite? Será que não existe ninguém na sua família? Será que não existe ninguém no meio da sua parentela ou no seu trabalho que precisa verdadeiramente, que está clamando por socorro? No versículo 10,
quando Paulo ele desce, ele nos ensina muita coisa. E aqui eu lembro exatamente, pastor, para finalizarmos, da história de Eliseu e Geazi. Em 2 Reis 4, Eliseu ele manda Geazi tocar com o cajado no menino morto. Vocês vão lembrar da história. Mas lá em 2 Reis 4 vai dizer exatamente isso. Eu acredito que no versículo 18. Eliseu manda Geazi tocar com o cajado no menino morto. Ele toca, mas nada acontece. Repita comigo, nada acontece. Aí ele volta, profeta Eliseu, e fala assim: olha, toquei, certamente nervoso pelo histórico de Geazi, mas nada aconteceu. Ele diz assim: ó, não houve nele voz e nem sentido. Toquei, não deu nada não. Falou para tocar o cajado do menino lá e não deu nada. Nessa ocasião aqui que havia um menino morto. Aí sabe o que acontece? Eu fico pensando, pelo perfil de Geazi, pastores, será que ele realmente tocou com o cajado no menino morto? Ou será que ele não bateu? Porque infelizmente muitos usam o cajado para bater. E eu fico vendo essa situação, porque não adianta bater em morto. Em uma situação dessa não adianta bater em morto. Aí sabe o que o profeta Eliseu ele vai fazer? Ele dá uma aula aqui, meus amados irmãos. O profeta Eliseu ele chega. Aí o profeta Eliseu ele sobe em cima da cama. E ele faz a coisa mais linda. Ele coloca a mão na mão do menino. O menino está morto na cama. Ele coloca a mão na mão do menino. Ele coloca o olho no olho do menino. Ele coloca a boca na boca do menino. E ele agora começa a compartilhar o seu oxigênio com aquele cadáver que está ali, com aquele menino que já está morto. Ou seja, Eliseu não chegou pegando o cajado, batendo, não fazendo nada. Ele se debruçou sobre aquele menino. E a palavra de Deus vai dizer que nessa ocasião, o menino ele começou a ter o seu corpo esquentado, a ponto de dar 7 espirros e ele voltou à vida. Essa é a prova perfeita de que nessa ocasião e que em várias ocasiões, o que se necessita é um calor humano, é um olho no olho, é um dizer assim: olha, você está caído aí, prostrado aí, mas eu estou aqui para poder te ajudar. Pega na minha mão aqui, olha aqui, eu estou aqui. Você precisa de um abraço, eu estou aqui para poder te abraçar. Eu estou aqui para poder levar você junto comigo. E você sabe por que foi tão importante para o apóstolo Paulo? Porque a palavra vai dizer, adiantando aqui, a palavra vai dizer que Paulo ele abraça. E aí o versículo 11: então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E versículo 12: levantaram vivo o rapaz, o que muito os consolou. Ele só voltou para poder celebrar a ceia quando o corpo estava completo lá em cima. Ele viu que o rapaz tinha morrido. Ele só voltou para poder continuar o culto depois que o rapaz ressuscitou. E sabe o que eu entendo aqui? A outra lição que fica é que eu estava estudando e eu estava vendo aqui exatamente isso. Senhor, mas uma hora chama de jovem, outra hora chama de rapaz. O que significa ambas as coisas? E aí eu pude entender, pastor, que no versículo 9 aqui, olha só que coisa linda. No versículo 9 aqui, ele chama de jovem, ou seja, neófito. Paulo tinha isso, né? De chamar de neófito, ou seja, um jovem neófito é entre 12 a 14 anos, é um adolescente, né? E aí ele vai falar que o jovem morreu. Só que no versículo 10,
Paulo vai dizer, aqui ó, vai dizer que Paulo ele desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Aí de repente quando vai dizer lá também, no versículo 11, então subiu novamente, comeu, aqui ó, no versículo 12, perdão, levantaram vivo o rapaz. Antes era um jovem, neófito. Agora no versículo 12, era um rapaz. Qual o significado de rapaz? Aí eu vi que era servo. Aí eu pude entender tudo. No versículo 9 caiu um menino. Mas no versículo 12, se levantou um servo do Senhor. E é exatamente isso, não desista dessa vida. Ei, eu quero falar para alguns Paulos aqui nessa noite, não desista dessa vida. Foi um menino que caiu, foi. Mas olha, quando se levantar, vai se levantar um servo do Senhor em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. E essa história, ela termina da forma mais linda. E aqui eu me dirijo para todos. E digo, nós temos 3 classes de pessoas essa noite. Eutico, enquanto ainda está distraído, talvez flertando com uma janela, querendo se dividir entre o culto e o lá fora. Eutico também, a outra classe, Eutico também, só que já caído e morto lá embaixo. E Paulo, que alguns se encaixam aqui, que sabe que existe uma missão a ser feita. São essas 3 pessoas que eu abordo nessa noite. E digo, e concluo a minha missão aqui, de entregar a palavra, dizendo, em Salmos 37, a partir do versículo 23, que vai dizer assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Tem vitória de Deus para a sua vida. Tem vitória de Deus para a sua casa, para a sua vida, para aqueles que estão lá perdidos. Ah, não desista dele não. E você que entrou hoje aqui, talvez dilacerado por alguma situação, talvez com a sua experiência, a sua esperança lá embaixo, a sua expectativa lá embaixo, eu quero te dizer que existe alguém aqui que quer te dar um abraço, que quer te trazer de volta para o aconchego, que quer te trazer de volta e dizer, ainda tem vida aqui, ainda tem vida aqui. Você sabe por quê? Porque você pode ter caído como um menino, mas você se levanta hoje como um servo do Deus vivo, aleluia.